dia, irmãos. Aqui é o pastor André mais uma vez, mais uma reflexão pelo caminho. Hoje eu quero fazer, ia ser a última instalação sobre essa série de dom de línguas, mas eu acho que vai ter essa e mais uma. Estamos falando sobre a prática de dom de línguas hoje e por que as nossas igrejas, a Igreja Batista Regular, as demais igrejas tradicionalistas ou tradicionais, por que a gente não fala em línguas? Aí nós temos abordado os motivos bíblicos, nós temos abordado algumas passagens chaves que são usadas. No último vídeo nós abordamos a questão de língua dos anjos e vimos que isso é baseado numa tradução equivocada da palavra de Deus e de um versículo que é levado e usado para base de uma prática que é a prática da maioria esmagadora das igrejas evangélicas renovadas, carismáticas hoje. Hoje eu quero abordar uma questão mais histórica, vendo a questão da história da igreja, porque nós sabemos que a igreja foi entregue por Jesus Cristo aos apóstolos. Nós já temos falado que durante o período dos apóstolos houve dom de línguas, essas línguas foram línguas faladas, francês, japonês, etc. E com intérprete. Mas o que aconteceu depois? Felizmente nós temos os escritos dos pais chamados pós-apostólicos, seriam os herdeiros dos apóstolos, tanto quanto as pessoas que os seguiram. Os pais pós-apostólicos serviram naquele intervalo depois dos apóstolos até o tempo em que, mais ou menos 300 anos depois de Cristo, o tempo em que foi autorizado, foi reconhecido a Bíblia que nós temos hoje. Agora deixa eu voltar a dizer, a palavra de Deus inspirada foi inspirada a partir do momento que foi escrita. O que a igreja fez, como eu disse, mais ou menos uns 300 anos depois de Cristo, foi reunir e chegar a dizer, não, estes livros fazem parte do cânon oficial da igreja. Estes livros já foram reconhecidos pelas igrejas individuais, foram juntadas e foi então dito, não, este livro faz parte, este livro não faz parte. E foi todo um critério, não vou entrar agora nos critérios que era um livro da palavra de Deus e que não era. Mas não foi incluso nenhum livro que fora aceito, que não fora já aceito pela maioria dos cristãos da época e também não foi excluído também nenhum livro que era um livro aceito de forma geral, certo? Essa ideia de uma conspiração é assunto para outro dia. Mas esses pais pós-apostólicos relatam de vez em quando a presença de dom de línguas na igreja, que nem toda a igreja tinha toda a Bíblia naquela época, e a igreja estava crescendo rápido e as pessoas que estavam espalhando não tinham a palavra de Deus. Então Deus continuou de vez em quando colocar esses sinais em prática, promover esses sinais para confirmar a sua palavra, da forma que ele fez no Novo Testamento. E é instrutivo ver que cada vez que, por exemplo, Clemente de Alexandria e outros, cada vez que eles falam do dom de línguas, é sempre a ideia de uma língua falada, francês, japonês, é que as pessoas, e que houve intérprete, e que as pessoas que falavam tal língua entendiam. Vamos passar à frente, depois de 300 anos depois de Cristo, nós notamos nas escritas dos líderes da igreja a ausência de dom de línguas. E quando eles chegam a essa parte do Novo Testamento que fala de dom de línguas,
eles falam sempre no tempo passado. O Santo Agostinho, por exemplo, quando ele escreve, diz essas coisas aconteceram, certo? Como sinais, hoje não acontece mais. Então a gente vê que a partir de 300 anos depois de Cristo, estas coisas pararam. Foram diminuindo, até a gente vê essa diminuição no Novo Testamento. Foram diminuindo, até que pararam. Depois disso, todos os pais da igreja, inclusive os reformadores, João Calvino, outros, chegaram a afirmar: olha, esses dons não existem mais, serviram como sinais, não existem mais. Agora, quando alguém quer saber a palavra de Deus, ele abre a Bíblia, que é a palavra de Deus que nós temos em preto e branco, não deixa dúvida, não resta espaço para brecha, porque a palavra de Deus está aí, escrito. Isso continuou sendo a opinião da igreja toda, todas as aulas da igreja, até os católicos. Até mais ou menos não, até 1901. Houve um evento chamado o Reavivamento da Azusa. Eu vou só sumarizar, vocês podem ir no Google. Eu vou talvez colocar embaixo aí na seção de comentários uns links interessantes. Mas nesse reavivamento da Azusa, um professor de teologia, ele começou a ensinar aos seus alunos que a evidência da salvação, a evidência da presença do Espírito Santo na vida da pessoa seria a manifestação dos sinais e maravilhas, inclusive dom de línguas. O problema, ninguém tinha jamais falado em línguas. Na verdade, ninguém tinha falado em línguas desde o tempo dos pais apostólicos, línguas faladas assim. Então eles começavam a buscar. E é interessante que nessa hora, quando eles chegaram a esse entendimento, o entendimento deles também era que fossem línguas faladas. Aí começaram a buscar, reuniram, começaram a orar e chorar e clamar a Deus para demonstrar, derramar o seu Espírito. Até que houve um dia em que uma mulher começou a falar em uma língua. E ela disse que ela falava, se não me engano, era chinês que ela estava falando. Aí todo mundo se alegrou, mais uma vez o Espírito Santo habitou, ou foi derramado, né, como no dia do Pentecostes. Aí surgiu o movimento pentecostal, outras pessoas começaram a ter essas manifestações. Detalhe, quando eles foram falar e ter essas manifestações em frente de pessoas que falaram, por exemplo, chinês, a pessoa que falava chinês diz: não, isso nunca foi chinês. Nem aqui, nem na China. Então, eles precisavam buscar outro apoio bíblico para explicar o que era isso, porque chinês não era uma língua humana, obviamente não era. Então, o que era? Aí que eles chegaram em 1 Coríntios e disseram: então isso é o fruto do... Isso é desculpe, é a língua dos anjos. Eles falaram. Aí daí surgiu. E aí que nós temos hoje, inclusive logo depois disso veio para o Brasil. Estou falando de 2 anos. Aí esse movimento veio. Os que trouxeram essa doutrina para o Brasil são os herdeiros daquele reavivamento da Azusa. Aí muita coisa podia ser falada sobre os homens, o caráter duvidoso dos homens que fundaram esse movimento lá. Mas basta apenas olhar ao fundamento bíblico equivocado no movimento e perguntar por que é tão diferente do que nós lemos em Pentecostes, tão diferente do que nós lemos no livro de Atos, dos pais apostólicos,
e ver a interpretação equivocada das passagens bíblicas para apoiar essa posição, para a gente entender isso não é para a igreja de hoje. E as igrejas que praticam isso estão praticando uma coisa que vai contra a palavra de Deus. Eu reconheço, eu acho que eu já tenho falado, eu reconheço que aqui no Brasil, nós, as igrejas tradicionais, são a minoria esmagadora, que a maioria aprova uma forma ou outra dessas manifestações carismáticas. Mas historicamente, quando você olha a história, nós vemos que quem tem nossa posição tradicionalista, cessacionista, quer dizer que os dois cessaram, quem tem a nossa posição faz parte da maioria esmagadora da igreja. E que a renovação carismática é uma aberração, é uma anomalia que começou apenas em 1901. Depois de 1900 anos da história cristã, sem precedentes. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham sido edificados. O meu motivo nesses vídeos, como eu disse, é dar, tipo assim, munição para nós, os tradicionais, os batistas regulares e outros grupos tradicionais, quando confrontados pelos nossos irmãos carismáticos. E talvez esteja alguém do movimento carismático pentecostal que esteja ouvindo, vocês precisam entender. Doe dizer isso, mas o seu movimento, essa parte do seu movimento, é baseado em interpretações equivocadas, em anomalias históricas que não tem nenhuma base bíblica. Aí vocês podem pensar, mas pastor André, por que tanta reclamação? Por que tanta coisa boa tem sido feita pelo movimento carismático? O próximo vídeo eu vou tratar disso. Nós vamos ver os resultados tristes no mundo cristão e lá fora do movimento carismático, da renovação pentecostal. Então, até a próxima vez, aqui o pastor André, Deus lhes abençoe e te guarde até o nosso próximo encontro.